meu, no seu. No nosso podcast, eu sou a Maria Eduarda. Eu sou a Ana Luísa. E eu sou a Laís Gabriele. E a gente está aqui com os convidados de honra e a gente vai debater alguns assuntos sobre a consciência negra. Então, para puxar logo a conversa, um dos principais tópicos é o porquê da existência da consciência negra. Vocês estão à vontade para falar sobre esse assunto, tá? Acho que a gente pode se apresentar primeiro. Eu vou. Sou o professor Devin, professor aposentado há 31 anos de trabalho na sala de aula e é um prazer contribuir com vocês. Então, eu me chamo Edson, sou padre, atualmente trabalho no Colégio Santa Cruz e é um prazer estar aqui nessa escola, atendendo ao convite de vocês para debater sobre esse tema tão bacana. Eu sou Irtanísio, sou professor aqui do colégio, já minha formação inicial em História e estou aqui hoje para debater com vocês também. Então, o tema já está proposto, o porquê da existência da consciência negra. Total liberdade para os senhores se expressarem sobre esse assunto. Pode ficar. Eu vou iniciar, tá? Bem, nós temos aí a questão da escravidão no Brasil. Essa escravidão, ela vem há muito tempo deixando o negro em segundo plano, mercadoria praticamente. Após a sua libertação, não foi dado nenhuma condição para esse negro, tá? Para essa pessoa que foi liberta, casa, moradia, trabalho, foi deixado a segundo plano. Então, isso o governo vem trabalhando ao longo do tempo para dar uma dignidade a esse povo que foi negado o seu direito desde a sua libertação. Se vocês também quiserem destacar a consciência negra através do enorme e grave racismo que eles sofreram também, se você quiser falar. Eu nunca sofri racismo, acho que é melhor... Não, tipo, o seu como professor de história, o seu saber... O seu saber de história... Ambos os professores de história. Ambos, né? Você destacar o grave e enorme racismo que passa por todo mundo, né, nesse tempo todo. Primeiro a gente precisa definir o que é racismo para começar esse debate aí sobre colocar o racismo em seu lugar. Primeiro a gente tem que entender de forma genética, não existe uma separação. Somos todos de uma única raça. Esse é um conceito genético. Mas quando a gente vai entender o processo histórico, a formação de sociedade, a gente vê que existe uma divisão dentro da sociedade e que essa divisão divide raças, né? Colocam socialmente para essa divisão de raças. E aí cria essa ideia de racismo. Por quê? Porque uma parte dessa sociedade tem privilégios, outra parte tem um ônus, né? E a gente vê essa divisão nesse teor de raça por sociedade. Então o racismo, ele é uma estrutura, ele é vários mecanismos estruturais únicos que define, separa o ser humano em raças, certo? E aí a partir desse momento que a gente tem essa separação por raça, a gente vai ver que tem um grupo que sofre muito mais e outro menos. Para terem uma ideia, até pouco tempo atrás, mulheres, no processo de dar à luz, elas usavam muito menos medicação do que as mulheres brancas. Como na ideia de elas sentiriam menos dores do que os outros. Se a gente vê historicamente, homens que cometem o mesmo crime, brancos, têm menor penalidade do que homens negros que cometem também o mesmo crime. As pessoas negras são mais acusadas na área, como pode dizer, na base, assim, são mais incriminadas. Tipo, quando uma pessoa negra, tem muitos filmes também que retratam sobre essas ocorrências, uma pessoa negra, ou até séries, tá entrando numa loja, aí chega a pessoa, né, com más intenções, já chega falando: você me roubou, você fez isso. Então a gente já começa a perceber daí diversas representações, né, do racismo, tanto quanto o racismo velado, quanto esse racismo que a gente já consegue destacar de cara, né? Eu vou a mais, Maria Eduarda. Essa questão estrutural que vem desde esse momento da libertação. Como não foi dada essa oportunidade, o negro ele não tinha trabalho. Então, para sobreviver, ele roubava. Aí, hoje, na nossa sociedade, coloca o negro como ladrão. Ele já vê o negro, vê uma pessoa negra e uma pessoa branca, o preconceito já está em cima daquela pessoa, porque ela já vem bem antes. É um negro ladrão. Não importa o que ele não fez nada, mas o estereotipo, né, professor, já está colocado a essa pessoa. Porque não foi dada essa oportunidade de trabalho, aquela coisa toda. Então, você fala pejorativamente, negro ladrão, sem ter feito nada. Já tem um preconceito pré-estabelecido para essa pessoa. E a gente não foge da cor. É essa a questão.
A gente pode mudar de status social, mas da cor não. Padre? Acho que foi você que fez uma pergunta sobre a questão de exemplos de racismo, né? Eu vivi situações de racismo, não só aqui no Brasil, mas em outros países também. Então, o racismo não é algo que está meramente associado à cultura brasileira ou ao povo brasileiro. Nos Estados Unidos, o pessoal não tem as leis pro racismo, né? Quando algumas vezes eu estudei fora do Brasil, que eu chegava no aeroporto de Londres, por exemplo, ou outros aeroportos do mundo, sempre quando eu passava no controle de alfândega ou nos controles, eu sempre era parado. Sempre era parado. E uma vez nós estávamos chegando na Itália, eu e um colega meu, e nós fizemos um teste, brincando, né? Nós éramos 2 brasileiros com o mesmo passaporte, com o mesmo visto de turismo, de entrada e saída. Aí nós brincamos, vamos fazer um teste para ver se é realmente isso? Aí ele falou assim, eu vou na frente e você vai atrás para ver o que acontece. Aí ele passou tranquilamente, ele era branco, passou tranquilamente, e na hora que eu passei, né? Aí eles me pararam, aí eu abro a mala, aí vem os cachorros, né? As malas são revistadas, né? E preciso dar tantas desculpas e explicações. Então o racismo, né? Ele acontece, ele está ligado à humanidade, não é somente a um povo, né? À humanidade. Eu morei também por alguns anos na Índia, e a Índia é um país majoritariamente de negros ou de pardos, mulatos, né? E também ali existe um racismo interno, porque os indianos, alguns deles querem serem brancos, né? Se maqueiam para serem brancos. As maquiagens são bem fortes. Então existe também esse outro cenário, né? Então eu queria trazer essa dimensão mundial do racismo, né? Que é um fator ligado à humanidade. E queria também encerrar essa minha fala sobre esse tema citando a Fernanda Montenegro. A Fernanda Montenegro ela tem uma fala muito interessante. Quando ela vai falar dos atores, ela diz assim que o ator bonito ele tem 15 minutos na frente dos outros, por ele ser bonito. Só que depois daqueles 15 minutos, ele tem que mostrar algo a mais. O negro, ele tem sempre 15 minutos atrás. Né? Ele tem sempre 15 minutos de delay. Ele precisa primeiro dizer a que ele veio, quem ele é, quais são as suas credenciais, para depois ele ser acolhido na sociedade, né? Então, existe uma necessidade de refletir sobre isso, existe uma necessidade de empatia, no sentido de se colocar realmente no lugar do outro e sentir a dor do outro, né? Naturalmente que, para uma pessoa branca que não passou por situações de racismo e de preconceito, isso é um mimimi ou é um exagero, né? Ou um descompasso, mas na verdade quem lida todos os dias com essa realidade sabe que é uma chaga, né? Que é um grande problema você ter que ficar o tempo todo apresentando as suas credenciais, né? Para a sociedade, para as pessoas. E atualmente, né, nós idealizamos tanto, né, e naturalizamos sobre a questão do racismo, que racismo é todo tipo de preconceito com qualquer raça. Mas idealizamos tanto isso que só os negros têm lugar de fala para falar sobre sofrer racismo. Tipo assim, o racismo ser atribuído ao negro. Tipo, racismo... Mas quando a gente fala de racismo da consciência negra, estamos falando especificamente das pessoas negras. Eu nunca vou poder dizer o que é sofrer racismo. Eu nunca vou poder me justificar de um racismo porque não é velado a mim. Eu nunca passei e nunca vou passar. Eu venho de uma família mixigenada, meu irmão é negro. E eu e ele, em vários momentos, eu já tive que proteger ele de momentos de racismo, porque a gente entrava em uma loja, ele era revistado, eu não. A gente ia para uma sorveteria, ele era acusado de roubo, sendo que ele estava comigo. Eu tinha que dizer, não, ele está comigo para proteger, entendeu? Mas isso quando a gente era criança. É uma situação que eu, enquanto pessoa negra, não vou passar. Eu, enquanto uma pessoa branca, não vou passar por isso. Então, sim, o racismo, essa estrutura é referida. Então, quem vai poder dizer das dores e das mazelas, das alegrias e das mazelas de ser negro são as pessoas. Então, elas que têm que dizer. Agora, o que eu posso fazer? Eu, enquanto professor, que estudei, que entendi, eu entendo o meu lugar na posição da luta e me alio a essa luta, a essa causa.
mas nunca vou poder partir da ideia de falar de eu sei a dor que é. Não, eu não sei. Eu sei a história que causou, eu sei os pontos que trazem. Sim, a gente tem um lugar de fala. A gente não tem um lugar de fala no sentido da ferida do outro, de se pôr no lugar do outro. Esse não é o meu lugar de fala. Meu lugar de fala é do lugar de pessoa que entendeu o processo de colonização, principalmente desse país, que foi... A gente pensa bem, a gente tem um pouco mais de 500 anos de história. Desses 500 anos, 400 a gente era ainda um país de escravidão. Então a gente tem muita dor ainda. Então a gente só tem 100 anos, pouco mais de 100 anos, para tentar minimizar o que foi causado, né? E aí, Laís, você falou uma coisa que é importante a gente separar aqui. A gente tem preconceito e a gente tem racismo. As duas coisas se misturam um pouco, mas a gente tem que entender que são coisas diferentes. Preconceito eu posso ter, outras pessoas podem ter, não que seja correto ter preconceito, mas acontece de ter. Agora, o racismo é uma outra estrutura, é algo que não pertence só a mim, é algo estrutural da sociedade. Quando eu falo isso, eu vou tentar dar um exemplo de estrutura. Por exemplo, eu fiz um concurso para entrar aqui na escola, onde tinha 5 vagas e uma vaga que seria para cota. Então, 317 pessoas se inscreveram e nenhuma pessoa se inscreveu à vaga de cota. Significa o quê? Que das pessoas negras, nenhuma se sentiu preparada para fazer o concurso, ou não teve a oportunidade de fazer o concurso. Então a gente vê nos números, na realidade, o tanto que essas pessoas ainda passam, não só por preconceito, mas o tanto que o racismo estrutural é tão grande que elas ainda não têm as mesmas oportunidades. E aí a gente vai ter outros mecanismos de lei, de políticas afirmativas, de cota, que a gente pode entrar nesse debate depois. O senhor estava falando de cota. Eu queria saber de vocês, por que de existir as cotas, o objetivo? É isso. Tem uma fala de um professor negro que ele pesquisa na área, Fábio Conceição. Ele vai falar assim, se está na normalidade, é racismo. Se o processo corre normal, esse processo é racista. Em que sentido o professor Fábio coloca isso? Porque ele pega um exemplo da seleção de promotores de justiça de São Paulo, de 45 homens brancos. Como não houve uma intervenção de leis, não houve a oportunidade de pessoas negras participarem daquele processo. Então a gente tem, acho que 65, se não me engano, um número assim, de promotores que foram aprovados naquele ano e nenhum negro. Por quê? Porque não houve intervenção. A cota, ela vem nesse sentido de entender uma dor causada, a dificuldade que o professor colocou aqui também de concorrer de igual por igual, já que a gente já vem desse histórico, né, de que antigamente não teve nenhum recurso, e as pessoas negras tiveram que roubar para poder ir. Todo esse histórico continua. A gente ainda não cicatrizou isso ainda existe. Esse estigma criado em cima da pessoa negra ainda existe. E aí as cotas vêm para tentar equilibrar o jogo. É uma política afirmativa, que ainda deixa a desejar, porque a gente teria que trabalhar muito mais na base dessa construção e aí outros pontos. Mas a cota seria isso, é uma forma de a gente tentar igualar o jogo, de dar oportunidades. Então eu entendo que eu, enquanto pessoa branca, não vou ter problema nenhum em uma entrevista de emprego, em um processo seletivo. Enquanto, outro exemplo, o meu irmão, que se formou junto comigo, eu entrei na faculdade junto com ele, eu tive acesso e nunca me foi negada a oportunidade, para ele já foram negadas várias vezes oportunidades. Então, a cota que permitiu que ele entrasse na faculdade e cursasse, ainda não minimizou a dor, porque até pouco tempo ele estava desempregado. Então, esse disparate entre um e outro existe. E isso é o racismo, é essa estrutura que coloca um em um lugar e outro em outro. Então você vai ter que lutar muito para chegar onde uma pessoa branca facilmente conseguiu chegar. E as cotas são interessantes porque ela volta na questão da consciência negra. Porque em um país ou em uma sociedade que existe só uma maneira de olhar para o outro, que é a maneira branca, que é a consciência branca, é necessário de ter pessoas que ocupam esses mesmos espaços, que foram oportunizados para eles e para elas possibilidades de acesso, de sentarem em lugares que só os brancos sentavam, né, para poderem, a partir do espaço negro, do ser negro, ter uma palavra ou ter uma posição, ou olhar para uma situação, uma outra perspectiva. Então, as cotas, elas são importantes por causa justamente de
olhar para a sociedade, ou buscar olhar para a sociedade de uma maneira diferente, de uma maneira mais igualitária. E, sem sombra de dúvidas, de uma maneira mais humana, né? Colocando o ser humano em par de igualdade. Eu tava lembrando. Só vou te começar. Em relação às cotas, ações afirmativas, até pouco tempo, 1970 mais ou menos, pouco tempo aqui no Brasil, não lembro a data, o Brasil não achava um país racista, tá? Ele não se considerava. Então isso vem sendo trabalhado ao longo do tempo. Hoje, nós tivemos o feriado nacional, que é a Consciência Negra, agora dia 20 de novembro. Mas ela já vem desde a lei de 2011, a questão da consciência. E essas cotas afirmativas, ela vem para reforçar o que foi negado anteriormente, tá? Só para vocês terem uma ideia, o Brasil, recentemente agora, o IBGE, eu não sei o percentual, mas nós já somos a população que a população brasileira se considera parda. Até então era todo mundo branco, porque nossa colonização, se não falha a memória, tinha mais negro do que branco. Houve até uma campanha, uma política do embranquecimento da população, tá? Então, já uma coisa que já vai colocando na população a sua consciência de quem realmente essa sociedade é. Se é uma sociedade branca, se é uma sociedade negra. Isso vem através dessas ações e da campanha também da consciência negra. Tanto que o colorismo é uma política de embranquecimento do Estado. Eu vou falar aqui rapidinho. Eu tava lembrando, não lembro se foi o professor Tanis ou se foi a nossa professora Rosaline que comentou sobre, em relação ao sistema de cotas, que teve um dia que uma pessoa branca, né, ela se autopintou, pegou base, se pintou de negra para poder ter acesso às cotas, né? E aí, quando chegou lá, ele falava, não me considero negro. Então, a gente tem que ressaltar que muitas pessoas que já têm as oportunidades, já têm um privilégio, né? Que é meio que, como pode dizer, apunhalar, meio que abusar tirar sobre isso, tirar oportunidade de pessoas negras, né? Então, é algo que a gente tem que sempre estar lembrando também, né? É isso que eu ia falar. Sobre ser considerado, se considerar negro. E também referente aos transtornos de personalidade que temos hoje em dia. De pessoas negras acharem que são brancas ou quererem muito serem brancos. Vocês... Bom, na minha opinião, eu não botaria nessa caixa já de um transtorno psicológico, né? E entenda que, vamos voltar aqui para a gente tentar entender. Então, por 400 anos, pessoas negras eram escravizadas, por 400 anos não tinham oportunidade. A gente passa a ter um espaço um pouco melhor desses 100 anos para cá. E quando tem, ainda passa por esse processo todo. É comum que em algum momento, uma ou outra pessoa vá tentar, para diminuir a sua dor, se caracterizar de pessoa branca, para tirar aquelas características que ela associou à escravidão, por exemplo. Isso aconteceu muito no Brasil na década aí de 50, 60. Mulheres negras alisavam o cabelo, procuravam se vestir como as mulheres brancas europeias, porque era uma forma de se desvestir da ideia de ser escravizado e passar a ser reconhecido. Entende? Esse processo acontecia hoje. Hoje, com o advento aí da internet, com mais facilidade de processos, a gente vê a pessoa tentar apagar, eu falo isso, eu penso mais em tentar apagar a sua negritude, a sua origem, para tentar se encaixar numa sociedade. Mas veja, não adianta, esse processo de tentar se apagar nunca vai ser colocado, nunca ninguém vai pegar uma mulher ou um homem que tem os traços de uma pessoa negra, porque ela se embranqueceu de alguma forma. Vamos pegar um caso aqui, alguém que pegou o Michael Jackson, que se embranqueceu e tudo mais, ele ainda é uma pessoa negra. Por quê? Porque ele viveu o processo de ser negro, se formou enquanto profissional em ser negro e depois cantou as músicas do povo negro e depois disso, por outros aspectos, ele tentou se embranquecer. Mas o ser negro ainda está empírico nele, ainda é dele, ainda pertence a ele. Isso não existe esse apagamento. Então eu acho assim que eu não estou dizendo que é certo, mas eu entendo quando passo por esse processo, mas é numa ideia de
uma forma errada de tentar cicatrizar essa dor que ela carrega, entende? Não uma ideia de corrigir, mas uma ideia de por tanto tempo eu sofri tanto por ter esses traços, hoje eu vou tentar apagar. Mas esse é um pensamento totalmente errado. Tem essas Tem- histórias comuns. Sim. Tem um autor que ele disse que a beleza salva o mundo. E eu acredito que por muitos anos a beleza ela foi atribuída à cor branca. Isso na televisão, no cinema. Então nós tínhamos estereótipos de pessoas belas, brancas. Não é? O cabelo bom era o cabelo liso, o cabelo ruim era o cabelo bombril, não é? A pessoa bonita era a pessoa branca, magra, a pessoa feia era a pessoa negra. Então isso foi construído, né? Pela televisão, pela indústria do cinema, nos desenhos Os também. vilões são sempre as pessoas negras. Os vilões são negros, né? Possui alguma característica negra. Exatamente. Então a beleza ela foi comercializada como branca, né? Então acredito que essa beleza branca que foi apresentada como padrão, como beleza que salva o mundo, ela percorreu o imaginário de muita gente, né? De muitas décadas, de muitas pessoas, de muitas gerações. E agora passar por um processo de desconstrução ou de mostrar, não é, o diferente ou o outro lado, também vai levar muito tempo. Por exemplo, na África, as mulheres usam perucas para os cabelos ficarem lisos, né? Então, tudo isso diz muito, né? Na Índia, que eu morei, as pessoas usam cremes para embranquecer porque a beleza é a beleza dos Estados Unidos, dos atores dos Estados Unidos, de Hollywood, né? Então existe todo esse imaginário, não só brasileiro, mas mundial, que precisa ser desconstruído, né? Que precisa ser olhado, visto de outra maneira. E por isso que este assunto ele é tão importante, porque ele pauta a história não só do nosso país, da nossa gente, mas das pessoas do mundo inteiro. Teve isso. Essa questão também da beleza, padre, ela vem da questão do poder dominante. Sim. Tá? Ela vem da questão dominante e ela mostra esse padrão para o restante da população. E aquela que não se enquadra nesse padrão de beleza, ela quer entrar. Eu vou dar um exemplo para vocês que recentemente, após um documentário eu assisti, fiquei impressionado que eu não tinha pensado nisso. Nós tivemos aí a Xuxa, eu era fã da Xuxa, assistia a Xuxa demais. E uma coisa que me chamou a atenção, não tinha as Paquitas, ninguém era uma representante negra. Todas brancas, louras, aquela padrão. Não é porque não tinha meninas belas, morenas, que não poderia representar as Paquitas. Mas não tinha. Qual era o padrão de beleza? Branco. Tá? Então isso vem mostrando para nós que a dominação, o poder dominante, ele impõe aos demais, às minorias, o seu padrão, é aquele, você aceita ou não. Até a Barbie, né? Justamente. Aí você tá fora, você quer entrar. Essa é a negação da negritude. Laís? Sim, e tem muitas histórias de que antigamente tinham muitas mulheres brancas que tinham inveja das negras por ter o cabelo ele era enroladinho, era bonito, era difícil de envelhecer e assim, ter a pele bonita, né, mas elas não queriam admitir. Hoje tem harmonização facial, preenchimento labial, que elas têm que ficar falando. Sim, tem as mulheres brancas que acham que a beleza negra é maravilhosa. Só que nessa disputa que tá tendo, eles não admitiam. Então, por essa inveja também, talvez pode ter influenciado nessa questão, sabe? Sobre essa inveja das mulheres brancas com as mulheres negras, eu poderia dizer que são casos bem isolados. Não é uma maioria, né? Porque se a gente tivesse esse padrão mesmo, se fosse considerado esse padrão, né, há um tempo atrás, a gente via muito mais representatividade, né? Como
Por exemplo, teria muito mais paquitas negras do que brancas, porque era a inveja. A televisão era para causar isso, essa sensação de eu quero aquele produto, eu quero ser essa pessoa, eu quero ter aquilo. Então a gente teria muito mais representação. Então eu acho que dizer que elas estavam com inveja e queriam ali ser como as pessoas negras, poderiam ter um ou outro caso, mas não seria uma coisa toda. Tanto que a sociedade se estrutura dentro disso, de que esse não é o padrão certo, esse sim é o padrão certo. Então essa diferença aí. Fala. O senhor estava dizendo, né, do racismo com as pessoas da infância. Eu vou ter uma experiência minha. Quando eu era mais novinha, bem mais novinha, uma pessoa da minha família falou que eu seria muito mais bonita se eu fosse mais branquinha. E aí, isso me levou a pensar que hoje essa pessoa hoje em dia, ela pensa totalmente diferente. Ela fala que eu sou linda, perfeita, maravilhosa, que se eu fosse mais negra eu seria mais bonita ainda. E isso me faz lembrar que, como o senhor falou também, da questão da televisão, isso faz mais... É uma questão de moda, né? Que as pessoas antigamente enalteciam a branquitude. Também nos anos 90. O legal era ser branco, ter o cabelo liso. Hoje em dia, por mais que ainda não seja tanto, mas as pessoas prezam mais por ser mais cacheadinha. Não é nem questão de inveja, mas eu acho que seja a questão da... Como é que fala? De moda. Que antigamente, eles, como falou, né, das piquitas, sei lá. Eu não sei Paquitas. Paquitas. É porque do nome é do tempo aqui do tio. Eu não Tempo da minha conheço. infância. Mas eu fico feliz com esse teu comentário, Ana Luísa, porque isso mostra então que as políticas que a gente tem lutado, que a comunidade negra em si tem lutado, tem surtido efeito. Que as pessoas já se sentem confiantes em usar seus cabelos com missão, já se sentem confiantes em valorizar a sua negritude. Isso é fruto de uma política que já se vem construindo no país, dessa valorização, que culmina na valorização da consciência negra. Antigamente nem shampoo para negro. Não existia para cabelos negros, né? Então Maquiagem. isso é tudo muito recente, né? Porque são tudo conquistas todas conquistas muito recentes e que tem muita dor aí junto com todas essas conquistas, né? E acho que elas também estão muito longe ainda de chegar em um estado de sociedade igualitário, né? Do ponto de vista que o negro não precisa de dizer que ele é negro para ter acesso a alguma coisa, né? Então, acredito que a gente precisa também chegar nesse nível de dizer, olha, eu fiz um processo interessante de formação e de estudo, né? E estou aqui não somente pela minha cor, mas por aquilo que eu sou, né? Enquanto pessoa humana, enquanto alguém que passou por um processo de formação e de construção. E aí culmina nas políticas. A gente vê na televisão ainda da notícia, forma a primeira mulher negra na Universidade X, porque ainda é muito escasso, ainda é muito raro esse público. Eu vou além, professor, como é recente, nós temos aqui a questão até da novela. O negro era colocado na novela como um coadjuvante lá atrás, era cozinheira, empregado. Sempre plano de fundo. Hoje o negro já está na frente, já é um protagonista, já é à frente da novela. Se vocês observarem, até as propagandas hoje apresentam negro em propaganda. Antes não apresentava essa questão. Então, vai crescendo, vai tornando a sociedade mais consciente, mas isso é uma questão de trabalho, que não é assim do dia para a noite. Essa luta já vem muito tempo para colocar o negro em destaque na sociedade, porque ele tem valor. Eu não sou melhor ou pior do que outro colega, outra pessoa. Não é a cor que vai definir o caráter da pessoa. Então, isso é importante, porque vem crescendo a questão da visibilidade da pessoa negra na sociedade. Bom, outro assunto bem importante que eu quero puxar é sobre a questão do racismo velado. E os nossos subtópicos são racismo na infância, o lápis cor de pele e vitiligo, o racismo em forma de brincadeiras, a vítima ter culpa e o racismo ser alegado de insanidade e absolvido. O que os senhores têm a dizer sobre isso? Não, pode começar. Gente, a questão é o seguinte. Hoje o racismo é crime. Por mais que vocês são menores, os pais de vocês respondem. Aí começa com aquelas brincadeiras.
a coisa tá preta, né? Fulano de tal, quando o preto não faz na saída, na entrada, faz na saída, aquela coisa toda. Então, é um modo pejorativo de denigrir a imagem da pessoa, e isso prejudica não só a pessoa, mas como a pessoa por dentro. Aquilo destrói, machuca. Como você é branca, para ela não é nada, mas para quem recebe é uma dor, tá? E essa reação que as pessoas têm nem sempre é de forma agradável. Pode dar depressão, a pessoa pode não ir mais para a escola. Tem todo um processo de adoecimento dessas pessoas. Então, são essas coisas que a gente deve evitar, que racismo é crime. A gente precisa também entender essa linha aqui de cor, desse espectro de cor que a gente tem, né? Então, pessoas negras não são só negros de um padrão de cor, ela é negro num espectro enorme. Você botou aí lápis de cor, pessoas com vitiligo, mas a gente tem pessoas que são extremamente brancas, mas são negras. Por quê? Porque são pessoas negras que têm ali... como é o nome? Albinismo, e tem as características toda a cor branca. Então, ser negro não é relacionado apenas à cor. A cor é a que mais ressalta os olhos, mas não é só a cor. Existem outros padrões que definem as pessoas negras. A pessoa com vitiligo não é o fato dela ter vitiligo, que tantos por cento do corpo em estado de vitiligo, que significa que ela deixa de ser negra. Ser negro é muito mais do que o padrão de cor que ela segue. Então, a gente vai ter. Então, isso é um tema, uma discussão, um debate muito novo ainda, que a gente ainda está se aprofundando. Mas, por exemplo, uma pessoa, quando a Ana Luísa colocou, né? Não, já eu volto nisso aí, senão eu vou me perder. Que é morena, mais clara, quase que beirando a ser branca. Ali. Ela vai sofrer muito menos racismo do que uma pessoa que está num espectro mais longe, mais pigmentado, né, da cor. Então, assim, isso ainda interfere. A gente entender que essa pessoa que está aqui também é negro, que aquela lá também é negro, entender esse espectro da diversidade que a gente tem, principalmente no Brasil, ainda é uma discussão que a gente está colocando. Aí tu falou do lápis de cor. Essa questão do lápis de cor já era uma discussão assim já mais antiga, a gente já entendeu do espectro dessas cores, as empresas já estão mais preocupadas em colocar, inclusive esses dias eu fui comprar uma caixa de lápis de cor e foi até difícil encontrar uma que tivesse, na minha época era 12 cores, não sei se, né, que só tinha 12 lápis ali, eram as cores primárias e algumas secundárias. Hoje não, a gente já tem uma cartela maior de cores e tudo mais. Isso faz parte também dessa política, mas é ainda uma desconstrução social. Racismo velado. O que a Ana Luísa trouxe de exemplo aí do que aconteceu com ela na infância. Esse é um exemplo de racismo velado. A pessoa que falou não tinha intenção nenhuma de ofender ou ser preconceituosa. Era a pessoa da família, que talvez até nutre sentimento, amor, afeto por ela. Mas como o racismo já é tão estrutural, ele está empírico na sociedade, para a gente se distanciar dele é muito difícil. Quem vive dentro de um contexto, a menos que pare para estudar e entender essa distância, essa dicotomia entre ser racista e não, ainda é muito empírico na sociedade. Então acontece, de vez ou outra, a pessoa fazer um comentário, não por ser racista, mas por nutrir ainda um preconceito que é da sociedade, por replicar uma fala que ainda é da sociedade. Quando a gente fala de racismo estrutural e algo que ainda está nesse sistema, é isso. A gente ainda não conseguiu, nesses 100 anos, destruir esse processo que a gente está tentando. Então, essa Semana da Consciência Negra e essa luta toda é uma das etapas dessa desconstrução dessas ideias. Eu vou acrescentar, professor, que até pouco tempo a busca de emprego, tá, nos jornais tinha lá boa aparência e cor branca. Devido à lei, hoje não mais pode ser colocado porque se enquadra como racismo. Mas até pouco tempo no Brasil se colocava isso nos jornais em busca de empregado. Boa aparência e cor branca, era deixar bem claro. Então, 2000, você já tira uma grande parte da população para ser empregado. Eu acredito que o racismo velado ele precisa também ser olhado com muita atenção
Sobretudo porque tem crescido também a ideia do politicamente correto. E o politicamente correto, se nós não tomarmos cuidado, ele vai ser também uma forma de racismo. Porque eu tenho que dizer isso para não ofender o outro, mas interiormente eu penso totalmente diferente, né? Estruturalmente eu penso totalmente diferente. Então, o politicamente correto, ele pode ser futuramente, para nós, ou já é, uma maneira de retrocesso. E nós temos visto aí grandes retrocessos de direitos, né, que o povo brasileiro conseguiu. E aí agora a gente está vivendo um tempo, não só no Brasil, mas no mundo, de grandes retrocessos. Então eu percebo que precisamos cuidar para que o politicamente correto não se torne em um retrocesso e, ao mesmo tempo, não seja uma maneira, uma forma de preconceito velado. Tá bom? Pode falar, Laís. Nós temos também um dos tópicos que analisamos bastante sobre a criminalização está fortemente ligado ao negro. Ou seja, geralmente os negros, que a gente já falou lá no começo, que os negros levam culpa de muita coisa, pela sua cor, pelo seu jeito de ser e tal. E não acontece só com os negros também, como com pessoas que são mais pobres, que geralmente são os negros, que moram nas ruas e tudo mais, tem esse tipo de necessidade. Então é muito mais fácil desconfiar de uma pessoa negra ou pobre ou que mora nas ruas do que desconfiar de uma pessoa branca, rica, privilegiada. Sim, na verdade, isso também faz parte da história, né? Tudo que é ruim foi sempre negro. O quadro é negro, não é? Quem roubou era negro. Isso é coisa de preto, por exemplo. Os neguinhos fizeram isso. Eu costumo dizer os neguinhos e os branquinhos também, né? Então, sempre foi colocado para o negro um lugar ligado a tudo aquilo que é ruim, a tudo aquilo que não é certo, né? Então, normalmente, nas abordagens que se tem, o negro ele fica sempre menos favorecido ou culpabilizado, enquanto ele não tem nenhuma culpa. Eu vou complementar aqui, padre. Recentemente, no Rio de Janeiro, um grupo de jovens negro, filho de um embaixador, estava passeando pela cidade e chegou uma viatura, tá? Como ele estava em maior número e eram negros, tá? A abordagem foi bastante diferente se fosse para as pessoas brancas. Então, isso é uma realidade que a gente vive hoje no país. Então, essa violência que é dada aos negros, ele não foge da sua cor, ele não consegue fugir. Então, é uma coisa muito marcante ainda dentro da nossa sociedade, que tem que ser trabalhada para melhorar. Ok, gente, olha, tá muito boa a conversa, mas eu tenho outro compromisso, vou deixar vocês, tá bom? Agradeço pelo convite e que Deus abençoe vocês sempre. Antes disso, quero entregar um presente pro Cid. Vocês. Mas como você já vai sair? Obrigado. Vou entregar rapidinho. Tá bom, obrigado, tá? Tudo de bom, gente. Obrigado pelo convite. Tá bom? Professores, com Deus. Foi um prazer. Valeu, gente. Voltamos agora, né? E nós vamos fazer agora o tópico da religião das matrizes africanas. Como sou professor de história, né? Professora, que você começasse. Não ser só professor de história, mas também por ser baiano e morar do lado de um terreiro, por conhecer a candomblé por inteiro. Então, assim, primeiro a gente precisa entender que a matriz de origem, que a religião foi matriz africana, foi trazida para o Brasil e aqui ela foi reconstruída. Então, muitos dos orixás que são cultuados aqui no Brasil já não são os mesmos orixás cultuados em vários países no continente africano. Então, a gente deu outros significados aqui. Por quê? Porque os negros que aqui estavam em situação escravista, estavam sendo escravizados. Então, eles precisavam cultuar outros orixás. Então, a gente tem uma gama. E o que são? Para eles, são divindades que são divididas. Enquanto o cristianismo acredita em um deus, as religiões de cultura africana acreditam em vários deuses, cada um dentro do seu poder. Então, tem ali o deus da Iemanjá, a deusa da água, e a gente tem outros.
Só que uma coisa que se criou um mito muito grande é de que essas religiões de cultura africana são do mal, né? Por quê? Porque é praticada pelo povo negro, é praticada pelo povo escravizado, tem rituais que não são naturais, colocados dessa forma. Mas se, na verdade, dentro das religiões, as mesmas coisas que acontecem aqui, de alguma forma, acontecem na igreja evangélica. Por exemplo, o sacrifício de animais que os cultos do candomblé praticam. É basicamente a mesma coisa que os cristãos do passado praticavam, o sacrifício de animais, de ovelhas, de cordeiro e assim por diante. As manifestações dos orixás dentro do templo é muito mais visivelmente agradável de ver do que uma manifestação demoníaca dentro de uma igreja evangélica. Então, assim, a ideia de lá ser, vai fazer uma macumba para fazer mal a alguém, não tem isso. Dentro do candomblé não tem. Isso foi um mito criado, outras pessoas se usaram... Você para denigrir a própria religião. Exatamente. Então se promoviam dentro dessa ideia de fazer, amarrar a boca do sapo, alguma coisa. Isso não é dentro da religião. Isso grupos externos que fomentam essa ideia para tentar, como o professor falou, denegrir a ideia da religião. Então, assim, a religião de matriz africana, ela é muito mais acolhedora, no sentido de não cultuar a ideia de você é pecado, você está errado, você precisa... Existe uma forma de pagar suas penitências lá dentro, né? Que dificilmente é física, não é como muitas pessoas falam que é dor física, não é essa ideia de sofrimento na carne. Então, assim, o que se vende é diferente do que se é de verdade. Se a gente for chamar alguém, eu não sou, né? Não frequento. Mas se a gente for chamar alguém que tem a cabeça feita, que é de alguma religião de matriz africana, a gente vai ver que é totalmente diferente do que a gente conhece. Porque a fama que se tem é outra. Eu mesmo, quando eu era criança evangélica, minha mãe dizia assim que era 1001 demônio, que 1001 pessoas caíram. Depois que eu conheci pessoas, que eu tive as convivências na faculdade, vi que não era nada daquilo que se dizia ser. Então, é muito mais dessa ideia de usar a religião dele, as crenças dele, para diminuir ou de descredibilizar a crença dele. Até a vestimenta, professor, que nós temos aí a vestimenta própria das pessoas que têm essa matriz africana, ela sofre discriminação na própria cidade ou onde ela se encontra, porque as outras religiões não aceita, pode ser a católica, a protestante, qualquer uma, chegou uma de matriz africana, elas não aceitam, tá? E hoje não, devido à nossa Constituição, a liberdade religiosa, ela é livre, então a gente fica até pouco tempo preocupado porque essas pessoas se colocavam na clandestinidade para fazer valer a sua religião. Tá? Por isso que tem essa coisas escuras, escondido, aquele que bateu o tambor, aquela coisa toda. Não vou falar recente, aqui em Araguaína, a gente tinha muita casa de terreiro, tá? Que tinham o tambor, e eu escutava aqui na onde eu morava. Minha mãe sempre fala, o Terecu começou, tá? Mas quando a gente é pequeno, a gente não tem ideia dos valores. Isso com o tempo sumiu, tá? Eu nunca mais escutei alguém batendo tambor que era da matriz africana. Aqui tinha muito, mas muito negro, tá? Então, é importante essa questão da valorização religiosa, porque todos os povos têm sua religião. Não é porque eu sou negro, eu vou diminuir a religião do outro. E aí a Maria Eduarda falou uma coisa no começo da entrevista, ela falou que no Brasil a gente tem políticas antirracistas, nos Estados Unidos não tem. Mas entre ter a política e ela ser efetivada é outra história. Então a gente tem um monte de política. O Brasil é um dos países que tem uma das melhores leis estruturadas, mas a prática dessas leis ainda não é efetiva. Então por isso que a gente ainda precisa debater, porque a lei ainda não é efetiva, né? A gente não consegue aplicar ela em todos os casos. O Brasil é laico, qualquer um pode ter qualquer religião. Mas eu estava em algum momento em um grupo aqui, né? E aí os colegas desse grupo se achou necessidade de cantar um hino evangélico e uma oração. Se eu levantasse e dissesse que eu ia fazer um cântico a Exu, eles iam concordar? Eu ia ser bem recebido? As pessoas iam ficar de pé e aplaudir? Não iam. Por quê? Porque eles não aceitam ainda essa ideia de que existem outras religiões
que cultuam da mesma fé que eles. Eu digo assim, na mesma proporção de fé. Né? Não da mesma fé, mas na mesma proporção de fé. Acreditam da mesma É fé. aceitação. Aceitação, exatamente. Bom, pessoal, a gente finaliza essa nossa primeira edição do podcast, né? Bom, agradecemos por cada um estar aqui, ao padre que teve que, né, ir embora por conta de alguns assuntos pessoais. Quero agradecer, né, pela presença do senhor Vinícius também aqui, né? E a gente queria entregar alguns presentes para eles. Oh, finalmente o refresco! Mas eu também queria agradecer a oportunidade de estar aqui, de discutir um tema tão importante, um mês tão importante, né? Muito obrigado. Obrigada. Obrigado. Obrigado.